para mais uma live da Gestão de Eletro. E para a gente falar aí hoje sobre diversidade e inclusão em comemoração ao mês, né, do orgulho LGBTQIA+, vamos falar um pouquinho sobre esse tema super importante. Para falar deste tema, temos aí um convidado super especial, que é o Ricardo Mota, que vai participar aqui conosco da live. Oi! Ricardo! Seja muito bem-vindo aqui para o perfil da GSold, para a gente conversar aí. Com certeza. É sem censura, né? Falar de diversidade é sem censura, sem medo, é perguntar. O que a gente souber, a gente vai responder, Isso. O que não sabe, a gente vai pesquisar, e com certeza é importante a gente conversar sobre o tema. Exatamente. Ricardo, e para começar aí, né, eu vou pedir para você se apresentar para o pessoal, falar um pouquinho sobre você, seu trabalho. Tá bom. Bom, eu sou Ricardo Mota, trabalho com RH há um pouco mais de 20 anos, e desde 98 eu trabalho aí na frente de diversidade e inclusão, não só por ter tido a oportunidade de estar em várias empresas e perceber o que acontece dentro delas, e ver a necessidade e a coragem de se posicionar e fazer a diferença não só em causa própria, mas também para todas as pessoas que muitas vezes vivem um personagem corporativo pela pressão que o mundo corporativo nos coloca. E aí, desde então, eu trabalho com esse tema de diversidade e inclusão. Ah, ótimo. Já que você falou aí do tema que você trabalha, me fala aí, por que falar sobre diversidade? Na verdade, antes até de falar do porquê falar de diversidade, é importante a gente entender que toda vez que a gente está falando de diversidade, a gente está falando de direitos humanos. Então, mais do que falar de grupos, é importante a gente entender que a gente está colocando à frente a prioridade o artigo 1 dos direitos humanos, que é: todas as pessoas nascem livres e com direitos iguais. Toda vez que eu falo sobre diversidade, eu estou falando sobre respeitar as pessoas. O trabalho é respeito ao direito humano. Enfrentamento ao racismo é um direito humano. Falar sobre o respeito das pessoas é um direito humano. Então, para falar de diversidade, a gente obrigatoriamente tem que falar de cidadania. Então, nós temos que entender que nós vivemos num coletivo, e que a gente precisa ter essa diferenciação e esse respeito por todas as pessoas, independente de qualquer coisa. E por que falar de diversidade? A importância, assim, não existe uma pessoa igual a outra no mundo, nada, ponto. Nós somos todos seres únicos. Então, falar de diversidade é você reconhecer a individualidade de cada um e a contribuição que essa pessoa traz para o seu negócio. Pense assim: se eu tenho uma vida, eu vivi num determinado lugar, eu tenho uma cultura, estudei em uma determinada escola, eu tenho um grupo de amigos, são diferentes do seu, da sua vivência, da onde você vem, a sua cultura é diferente da minha. Então, juntos, com certeza, nós podemos trazer muito mais benefício pessoal e para a empresa. Então, falar de diversidade é uma necessidade para as empresas que estão pensando no longo prazo e sobre sustentabilidade, porque é o que vai nos diferenciar das demais empresas. Dessa importância que você falou, afinal, a diversidade, então, é? A diversidade, o que significa? Bom, a diversidade, primeiro assim, ela mostra assim, tudo que é diferente. Todos nós somos diversos. Não há um ser humano igual ao outro. Somos todos seres únicos. Então, assim, a diversidade é o conjunto de semelhanças e diferenças que definem uma pessoa, independente da sua cor, da sua religião, da sua origem, do seu gênero. Ou seja, isso é o que faz com que a gente consiga trazer para os nossos ambientes corporativos e para a nossa vida muito mais pluralidade. Você trazer a individualidade de cada um, você consegue trazer o respeito e consegue fazer muito mais movimentos bacanas na tua vida e na tua empresa.
Ótimo. O Ricardo, eu tenho a sensação que existe uma confusão das pessoas com relação a esse tema da diversidade. Principalmente, né, porque existem os grupos de minorias, né, o pessoal LGBTQIA+, os negros, os deficientes, e aí rola meio que uma coisa assim, ai, imagina, eu não faço parte da diversidade. Rola, você também tem essa sensação que rola, que as pessoas, assim, se excluem da palavra diversidade e Então, consideram que apenas as minorias, que na verdade não são minorias, né, a gente sabe, são minorias na fala, mas no fim são a maioria, né? vamos começar por aí, então. Então a gente fala assim, toda vez que fala em diversidade, se vem na tua mente palavras como LGBTI+, ou gay, ou seja lá o que for, isso não é diversidade, isso é preconceito. Por que esses grupos aparecem mais quando a gente fala em diversidade? A gente pensa em LGBTI+, em mulheres, em pessoas com deficiência ou negros, como você trouxe aqui, de raça. O que significa isso? Porque esses são os grupos que mais sofreram opressões. Desde o descobrimento, por exemplo, nós temos um modelo completamente escravocrata. Então, desde o descobrimento, nós aprendemos que não ser branco era errado. Nas nossas histórias, no nosso convívio, você não vê as histórias como com as pessoas negras que construíram esse país. A gente vê só as pessoas brancas. E aí a gente trata essa história como os escravos. E não existem escravos. Existem pessoas que foram escravizadas pelos brancos. Então é o primeiro ponto. E aí quando a gente olha para a população, 56% da população brasileira é de negros e pardos. Ou seja, não tem nada de minoria. Já explico isso. Aí quando a gente olha para os direitos das mulheres, aí a gente fala, tá bom, em 1919, a Berta Lutz foi a primeira mulher a entrar no Senado e falar: a mulher é a maior parte da população e a parte menos favorecida. Olharam para ela e falaram, tá bom, ok. E aí, quando a gente olha, em 1932, apenas a mulher pôde votar. Ela conquistou o direito ao voto. Aí depois, só em 1962, a mulher casada pôde votar, porque até então ela só podia votar com autorização do marido. Tem ideia do que é isso? E mais, até 1974, a mulher não podia abrir conta corrente e nem viajar sem autorização do marido. Então, quando a gente olha para esses grupos, aí a gente vai lá para o LGBTI+. Vamos pensar no movimento, por que esse mês é considerado o mês do orgulho LGBTI+, ou do dia 28 de junho? Porque lá em Nova York, num bar chamado Stonewall, o que aconteceu? A polícia invadia e só pelo fato de você ser gay, você era preso. Eles invadiam e te tiravam o direito à vida, o direito de ser quem você é. Aí teve o movimento, em 1969, reconhecido como movimento de orgulho LGBTI+, na época, orgulho gay, como se falava. Então, pensa, já falei de 3. E pessoas com deficiência, o que tem? Eles são excluídos do mercado, da vida. Não sei quem já teve a oportunidade de pegar uma cadeira e tentar sair andando por aí, você não consegue fazer nada nesse país. Então, quando a gente pensa nesses 4 grupos, são os grupos que mais se articularam, que mais fizeram movimentos para lutar pelos seus direitos. Então, nada tem a ver com minorias. Então, são minorias políticas. São as pessoas que são menosprezadas ou desconsideradas em relação às políticas públicas, e não em número de pessoas. Então, esse termo ele é confuso, mas não é em número de pessoas, mas em minorias políticas. Ótimo, ótima explicação. Até porque essa questão, principalmente que você falou agora, né, das pessoas com deficiência, realmente, né, nossas calçadas, a rua, a sinalização, é um caos, é um completo caos. E realmente essas pessoas, elas estão em constante luta para ter voz, e a gente sabe que é muito difícil, elas são cada vez mais julgadas, sofrem cada vez mais
de todas as formas possíveis, em termos de violência, violência física, agressões verbais. É muito difícil, e principalmente agora, nesse momento em que estamos vivendo, focando um pouquinho para a parte das mulheres, que também né, fazem parte aí, um pouco se fala, mas neste momento, muitas que estão em casa, né, a violência doméstica teve um aumento, assim, altíssimo. Exorbitante. A pandemia, ela fez o seguinte, além de todas essas conquistas que a gente vem fazendo aí na frente de mulheres, na pandemia, a maioria das pessoas que perderam emprego foram mulheres. Por quê? Porque a mulher é aquela que tem o segundo, terceiro, quarto turno e está lá trabalhando e fazendo tudo e cuidando das coisas. E essas mulheres também teve um aumento na violência, no feminicídio, gigantesco agora na pandemia. Ou seja, a gente precisa também, quando a gente fala de gênero, a gente tem que falar com os homens, porque a gente tem que mudar o que acontece aí. E muitas dessas violências, elas acontecem ao nosso redor e a gente não está vendo. Porque a mulher não fala, a mulher não denuncia, a gente precisa incentivar isso. Porque se aumentou o feminicídio, significa que em algum momento você teve contato com alguém que está maltratando uma mulher. Como é que isso acontece? Como é que a gente faz? Qual o nosso papel de lutar por isso, de fazer as diferenças e poder mostrar como a mulher deve se posicionar, não como a mulher deve se posicionar, como o homem precisa se comportar diante de uma mulher em relação a isso. Então, isso tem aumentado bastante, é revoltante. E quando você faz o recorte e coloca o feminicídio em mulheres negras, o número é ainda mais exorbitante. Esse número aumenta e muito, infelizmente. Muito, né? Geralmente os discursos, quando envolvem mulheres, sempre colocando elas de uma forma inferior, né? Assim, a que tem que obedecer, a que foi criada para ser a da casa, a que tem que obedecer ao marido. Isso é uma coisa cultural e nesse momento tá pior, né? Isso é uma construção cultural, né? A gente nasce ou macho ou fêmea. E aí existe uma construção cultural de quem você é, se você é homem ou mulher. Isso, seu gênero é uma construção social. Então, o homem se comporta desta forma, a mulher deve se comportar desta forma, como se fossem modelos completamente distintos, independente do que você gosta, do que você quer, do que você prioriza na tua vida. Então, você tem um modelo que eles acham que é o padrão, e isso é o que serve como exemplo. Então, você vem numa desconstrução muito grande para a luta pelos direitos. Então, você pensa... Hoje, se você está falando de direitos iguais entre homens e mulheres, eu falo que isso é o básico. Quando você fala de homens e mulheres, é o básico. Então, se você está falando dos direitos iguais, ainda hoje, desde 1919, vem a luta por direitos iguais. E aí, ainda hoje, você tem mulheres em mesmo níveis de homem ganhando menos do que o homem. Você vê menos de 5% de mulheres em alto escalão, né, que a gente fala em diretoria executiva, CEO, conselho. Só que quando você olha para as escolas, a mulher é a maioria. Então a mulher é 60%, 60% da população em sala de aula, o homem 40%. E quando elas entram na empresa, isso faz ao contrário. O homem se torna o CEO, se torna o principal executivo e a mulher vai ficando com os cargos menos executivos. O porquê que isso acontece? Quando a gente pensa que a gente tem um mundo machista, heteronormativo, então é feito e é construído para o homem branco, hétero, então, normalmente, a gente começa a trabalhar os nossos vieses. O que acontece? Se eu estou num grupo onde só tem mulheres, só tem homens, brancos e héteros, qual que é a minha proporção de ter diferentes? Pouca. Porque eu vou trazer as pessoas que são semelhantes a mim. E aí é que a gente começa a ver os vieses inconscientes atuando e trabalhando. A gente acaba trazendo as pessoas iguais a gente. E não vê a oportunidade que a gente tem de ampliar o conhecimento. Por isso a diversidade dentro das organizações tem se tornado muito importante, não só pelo motivo
aumentar a receita, aumentar a criatividade, aumentar a probabilidade de novas soluções. Pense o seguinte, se a mesma consciência que criou um problema, possivelmente não é a mesma consciência que vai achar a solução. Então, pessoas diferentes têm mais chances de achar melhores resultados para o mesmo problema. Ótimo. Já que a gente entrou nessa questão da diversidade nas empresas, Ricardo, e o que você falou é basicamente, né, um dos pontos da importância de ter essa diversidade, né, essa questão dos pensamentos, das culturas, né, desse mix. Como fazer a implementação disso nas empresas? Bom, vamos lá. Vamos só alinhar algumas coisas que eu acho importante para quem está assistindo. Primeiro, diversidade não é moda, já existe, por isso que eu trouxe esses dados. Desde 1919 a gente está lutando pelos direitos das mulheres e até hoje falta muito ainda a ser conquistado. Seguindo o que tem na agenda da ONU, dos ODS, né, que é uma agenda sobre os direitos humanos, para que a gente leve a mulher para a igualdade, a gente no Brasil leva ainda 95 anos. Ou seja, ainda tem muito chão aí para né? Quando a gente fala de negros, a gente vê aí o quanto a gente vem para fazer uma reparação histórica, porque é isso, a gente fez errado. Então a gente tem que fazer uma reparação histórica para promover as ações afirmativas. Então, assim, e ainda hoje, a gente viu agora, recente, o que aconteceu com a Kathleen, uma mulher negra jovem que foi morta, e como se ela fosse, por ser negra, tá em algum lugar, ela é a culpada. Tipo, espera aí, que mundo é esse que eu vivo? Né? Ou mesmo o advento do George Floyd, quando aconteceu aquilo mesmo, e o mundo se comoveu. Até hoje as coisas acontecem. A cada 23 minutos, um jovem negro é morto por ser negro. Então, assim, um LGBTI+, a cada 16 horas é morto só por ser gay, ou por ser lésbica, ou por ser trans, não importa. Então, assim, é uma agressão à vida gigante. Nós não falamos com a diversidade dentro da empresa, não é para falar assim, agora vai virar festa do orgulho gay dentro da empresa. Não. Nós estamos falando sobre respeito, nós estamos falando sobre reconhecer as diferenças e saber que, independente da sua orientação, você é um ser humano e precisa de respeito e precisa de envolvimento e saber qual é a sua forma de atuar e o que você pode fazer de diferente. Então, nada tem a ver com o politicamente correto. As empresas entenderam que, se eu quero continuar crescendo, se eu quero continuar sendo inovadora, eu tenho que colocar pessoas diferentes para poder trazer melhores soluções. E também tem uma coisa nova aí, que é o ESG, é o Environment, Social and Governance, ou, traduzido para o português, Ambiental, Social e Governança. Então, por muito tempo, desde 92, as empresas entenderam e sabem a importância de manter e cuidar do planeta. Acho que todo mundo aprendeu que os nossos recursos são finitos e que se a gente não cuidar, a gente não vai ter. A governança, a empresa nunca deixou de olhar, porque é o que mantém ela viva, para onde vai, o quanto tem, o quanto não tem, que tem todas as regras políticas, então tem toda a parte de governança. E o S, que é o social, por muito tempo a gente terceirizou isso, como se fosse uma responsabilidade da sociedade, do governo, ou de fazer isso. E aí elas entenderam que não, isso é parte do meu negócio, porque se eu estou preocupada com a sustentabilidade a longo prazo, eu tenho que desenvolver isso. E se eu quero conquistar novos mercados, se eu quero conquistar novas pessoas, eu tenho que ser uma representação da sociedade. Não dá mais para eu ter um mundo do meu modelinho único, então eu tenho que me abrir. E para abrir, você tem que se posicionar. Então existem 3 tipos de empresa quando você fala em diversidade. Aquelas que não sabem o que é diversidade e não fazem nada. Tem aquelas que sabem e fazem só promoção em datas específicas. E aí essas empresas que fazem dessa forma, a gente viu muitas histórias aí da empresa se posicionar em datas específicas e os próprios colaboradores posicionados falar, mas aqui dentro não é assim. Aqui dentro não é assim. E aí, assim,
Só de fachada, né, Ricardo? Fachada, tem que ser genuíno. E tem aquelas empresas que, assim, entenderam a importância, entenderam a necessidade e, de fato, se posicionam. E começam a lutar, né? Uma luta junto, né? Porque, assim, o que é importante quando a gente fala de diversidade também é que as lutas são cruzadas. Não tem uma bandeira mais forte que a outra. A gente não sabe. Eu não sei, por ser um homem branco gay, eu não sei se você, por ser uma mulher negra, sofre mais do que eu. Eu acho que a gente sofre, cada um tem o seu tom de sofrimento, cada um tem a sua forma de atuar, cada um tem a sua forma de sentir a dor. O que a gente pode ter certeza é que juntos a gente pode fazer a diferença para as atuais e futuras gerações. O que não dá é para a gente ficar parado esperando acontecer. Então a gente que acredita e que faz esses movimentos, a gente tem que ir atrás, a luta para poder fazer a diferença na vida de alguém, seja na minha, na tua, ou de quem está por vir, ou de quem está aqui. Ou para salvar vidas, né? Então, é mais do que tudo, diversidade é sobre a relação entre as lutas, né? O que a gente faz? E dentro de uma empresa, a gente conseguiu fazer isso, está conseguindo fazer isso. As empresas entendem a importância e a gente vem ganhando cada vez mais força porque a gente ganha mídia. Quando você está sozinho nos grupos, você fica sozinho, você fica no seu grupo. E aí, quando você fala de diversidade, você vai ampliando e vai abrindo a oportunidade de se falar e ir além. Isso é ótimo, né? Até porque quando a gente une forças, nossa voz vai além, né? Vai muito mais, né? Muito mais fácil as pessoas nos ouvirem, né? Nos notarem. E não existe a salvação de um grupo só. Não existe. Não. Quando a gente fala de gênero, por exemplo, vamos pensar como sociedade. Nós construímos uma sociedade, como eu já comentei, heteronormativa, machista, com aquele sensação de poder, que o homem tem o poder sobre as mulheres, e que isso, aquilo, outro. Então, não tem uma oportunidade de, como sociedade, a gente rever esses conceitos, porque não dá para chegar agora e falar assim, ok, agora todo mundo vai ser diferente. Pô, a construção que nós temos social para o homem, para a criação disso, também foi pesada. Então, quando a gente fala de gênero, nós temos que falar com os homens e temos que falar com as mulheres. Eu acho que assim, tem os grupos, lutar pelos direitos, é importante ter os grupos específicos, mas tem um momento que assim, vamos juntos para poder dar o próximo passo. Porque os homens também sofreram esse, óbvio, né, proporção zero, mas assim, tem essa carga de peso. Então a gente tem que falar, o que você está fazendo? Como é que você trata uma mulher? Você fala na sua roda de amigos sobre isso, sobre aquilo, sobre esses termos vulgares? Se você fala, você está sendo machista. Porque quando você pega na ferida, muitos falam que não são. Mas aí você fala, mas você não estava falando ontem que você saiu com fulano, com Beltrano, que pegou, que não sei o quê? Falei, o que você acha que é isso? É um elogio? Você acha que a mulher gosta? Você acha que quando você passa na rua e assovia, o que você acha? Que a mulher vai falar, nossa, que assovio bonito, afinado? Você acha que é isso? Isso é agressivo. Isso é agressivo. Então, assim, isso não é legal. Tem até uma tem uma chat que é muito engraçado, que tem uma mulher, aí o cara tá olhando para a bunda dela, aí tem um cara atrás, olhando para a bunda do cara da frente. Aí o cara fala, porra, tá louco, viado? Aí ele fala, não, é que você tá olhando para ela, eu tô olhando para você também, é a mesma coisa. Se você pode fazer isso, por que não? Então, assim, você estar no lugar do outro é complicado. Né? Então, trazer discussões para o dia a dia, para a empresa, a gente vai ampliando o conhecimento e até vendo algumas preconceitos que a gente tem com alguns termos e temas que antes a gente não conhecia. A empresa te possibilita fazer treinamentos, formações, palestras, fazer rodas de conversa, poder trazer, sei lá, uma mulher para falar do seu sofrimento, trazer um trans ou uma trans para falar sobre o seu papel, abrir essas oportunidades. E quando a gente olha a população, a gente vê, eu comentei, mulher é a maioria, negros e negras é a maioria, pessoas com deficiência são 24% da população, LGBTI+, aproximadamente 12% da população. E quando a gente pega as pessoas trans, são completamente excluídas, né, das empresas. Então, hoje, a gente fazer esse movimento, a gente está criando a consciência
para poder incluir as pessoas diferentes, dar oportunidade, dar dignidade para as pessoas. É poder promover e falar assim, poxa, eu estou fazendo algo para mudar a vida de algumas pessoas. E é isso que a gente quer fazer. É isso que a gente faz nesses movimentos, não é imposição, você não tem que aceitar nada, a gente está falando sobre seres humanos. Então o que a gente tem é que respeitar. Não se trata de aceitação, não se trata de falar, muitas vezes assim, você tem que me aceitar. Aceitação parece uma coisa que eu estou errado. Eu estou errado de ser quem eu sou, o que eu sou, não tem nada de errado comigo. Eu sou feliz sendo quem eu sou. Então, assim, não tem nada de errado. Geralmente... Você não tem que me aceitar. Eu não sou submisso a você. Eu sou igual, ou melhor, ou pior que você como ser humano. Mas o que eu estou falando é sobre respeito. Eu não estou falando sobre aceitação. Isso mesmo. Eu tenho alguns amigos, né, que são gays, namoram, e aí eu sempre brinco com eles que eu falo assim, gente, ninguém tem que aceitar vocês, a não ser que essa pessoa em namoro, né, aí ela tem que aceitar mesmo. Fora isso, ela não tem que aceitar nada, a vida é sua, o relacionamento é seu, ela tem que te respeitar. Porque respeito é bom, todo mundo gosta, né, e deveria ser bem aplicado fala, por exemplo, por aí. Quando você fala já que a gente está falando do mês LGBTI+, vamos lá, vamos pensar nos movimentos que a gente teve. Então, desde 69, tem essa luta para a gente falar, opa, tô aqui. Por que tem o dia do orgulho gay? Porque eu tenho orgulho de ser gay? Não, eu tenho orgulho de ser quem eu sou. Eu tenho orgulho de ser um ser humano como você. Eu tenho orgulho pela minha vida. Eu tenho orgulho por ser quem eu sou. Então a gente fala de orgulho e as pessoas confundem. Por que o pessoal tem orgulho de ser gay? Eu tenho orgulho de ser quem eu sou. Essa é a história. Então o orgulho é o orgulho de parar de se esconder. Você imagina que nos anos 80 as pessoas eram presas, né, colocadas num camburão e levadas para uma delegacia porque estavam numa balada GLS, como se chamava na época, né? Depois a gente fala das letras, mas vamos lá. Né? Você era levado por isso, só por estar ali, dentro de um lugar. Qual o motivo? Não, vocês estavam fazendo badernagem. O que é badernagem? Dançar dentro de uma boate é badernagem? Então, aí você vê, por exemplo, só agora, em 2020, que o público LGBT+, pôde doar sangue. Até então era proibido. Era proibido por lei. Até 2010, LGBT+, não podia votar, não podia adotar. E você vê, são coisas tão arcaicas, né? O casamento civil... E que foi liberada ontem. Não, o casamento, a união estável, ela só entrou em 2011. Aí só em 2013 que foi liberado o casamento civil. E aí quando você olha para o passado, você fala assim, em 1990, ou seja, ontem, a OMS tirava do rol de doenças o LGBTI+. Você imagina que a OMS considerava a homossexualidade uma doença, um desvio de comportamento. Por isso que antes eles falavam do homossexualismo. O sufixo ismo remetia à doença. Então, até 1990, quantas pessoas morreram? Quantas pessoas sofreram? Quantas pessoas deixaram de ser quem são, né, para ser aceita? Então, hoje, quando você olha, tem uma pesquisa recente do Grupo Gay Bahia. Edna, que linda. Obrigado, Edna. Obrigado, Lúcia. Eu vi, teve uma pesquisa recente que mostra que mais de 63% da população de uma empresa, dentro de uma empresa, prefere esconder a sua orientação sexual. Você tem ideia do que é viver num mundo onde você não pode ser quem você é? A gente quer, dentro de uma empresa, a pessoa que tenha motivação, criatividade, um absurdo. Que consiga trabalhar bem com todo mundo, e aí você cria um personagem corporativo, onde você fala, eu não posso falar muito, porque eu tenho muito trejeito, eu tenho que mudar meu tom de voz, e ainda tem que ser criativo. Cara, isso é uma loucura. Eu já passei por isso. Eu trabalhei numa empresa X, eu trabalhei numa empresa X, que eu amava trabalhar na empresa, acho que ela me deu muitas oportunidades, sou assim super grato de ter trabalhado nessa empresa, Unibanco, né? E aí eu tinha um gestor lá que ele chegou para mim, na época, estava até na época da fusão que a gente fez com o Banco Nacional, a Comissão Antiga.
Ninguém nem sabe o que é o Banco Nacional. A gente era o banco que patrocinava o Ayrton Senna e eu trabalhava no Unibanco e a gente fez a fusão. E aí, durante a fusão, tá, eu cuidei lá do projeto de integração das centrais de atendimento e tal. E aí, de repente, um gestor chegou para mim e falou assim: Ricardo, você é um cara brilhante, a gente adora você, nós estamos pensando em te dar uma promoção, então esse mês você vai para X, aí me promoveram, né? E aí a gente queria combinar um jogo com você. Eu, como assim combinar um jogo, né? Tá me dando uma promoção, tá me elogiando que é combinar o jogo. Eu, tá bom, vamos combinar o jogo. O que vocês querem que eu faça? Então, a gente quer te preparar para o próximo passo. E aí, para ir para o próximo passo, sabe, suas gravatas exageradas, seus lenços, que eu sempre usei lenço, as suas meias. Então, você tem que pegar mais leve. Aí eu falei assim, caramba, ele primeiro me elogiou um montão, me deu um monte de feedback positivo e depois falou, mas você tem que ser diferente. Aí eu peguei e falei, ok. Tipo, então, a ideia dele, eu tenho certeza que não foi de jeito nenhum de me deixar triste ou de me deixar assim um assado. Não importa, ele queria me preparar para o futuro e o futuro é esse. Aí eu saí da sala dele, fui para minha mesa, era um lugar assim, aquelas... A empresa que tem aquele monte, aquela planta, né, de 1000 metros quadrados, aquele monte de mesa, né? Aí eu ia andando no corredor, a sensação que eu tinha é que todo mundo olhava para mim e sabia o que tinha acontecido naquela sala. Aí eu fui trabalhar no outro dia, eu entrava assim para falar bom dia, olhava, todo mundo me olhava, porque eu sempre fui falante, já falava com todo mundo, aí o pessoal, oi Ricardo, ué, tá de mau humor, ué, não vai falar? E para mim, eu estava com aquilo que tinha acontecido, como se todo mundo soubesse o que ele falou para mim, que eu era diferente. E aquilo me incomodou muito. Aquilo me incomodou tanto, a ponto de eu pedir demissão de um lugar que eu amava, porque eu não me sentia mais ali. Ele conseguiu me excluir. Hoje, eu estudei sobre isso e aprendi com a neurociência que do lado do cérebro, aqui onde a gente sente a dor física, é exatamente o mesmo lugar onde a gente sente a dor social. O que significa dor social? Então você imagina que se você, sei lá, quebra uma perna ou qualquer coisa, Deus me livre, mas vamos dizer, você sente dor, só que aí você vai cuidar, você vai tratar e isso vai passar. Aí depois de um tempo você vai falar, eu já quebrei a perna, nossa, eu lembro que doeu. Lembro, mas você não sente a mesma dor. O preconceito, como é no mesmo lugar, cada vez que alguém te fala uma palavra atravessada, ou alguém te olha de uma forma diferente, aquilo dói na mesma intensidade. Isso é a dor social, isso é o preconceito. E aí tem pessoas que falam assim, isso é mimimi. Quando as pessoas falam, mimimi não, isso né? é dor, isso é dor, está comprovado. A neurociência comprovou que é o mesmo lugar onde sente a dor física, sente a dor social. E o preconceito dói. Então, Ricardo, sabe a sensação que eu tenho? sim. Que essa galera que fala assim, é mimimi, é justamente aquela galera que gosta de pegar na feridinha, sabe? Nessa dorzinha e ficar massacrando nas pessoas, né? E aí depois para justificar elas falam, é mimimi, é frescurinha, não apanhou na infância. As pessoas têm muito essa mania, né? Isso aí é porque não apanhou na infância, né? Aí fica aí cheio de mimimi. Essa é a sensação que eu tenho, que geralmente essas pessoas que gostam de fazer essas provocaçõezinhas, esses elogios disfarçados. Nossa, eu gosto tanto do seu cabelo, mas gosto tanto desse seu jeito, prende ele para vir trabalhar, prende ele, põe ele arrumadinho, põe ele para baixo. Você conhece amaciante? Funciona. Né? Então, assim, sabe? É bonito, é sempre um elogio, né? Sei bem o que é. Escuto muito isso. E aí, sabe, uma outra ocasião, quando eu saí dessa empresa, que eu saí por causa disso, né? Porque senão eu deduzo que eu estaria lá. E quando eu saí dessa empresa foi que me deu a oportunidade de trabalhar na diversidade. Aí eu fui para uma outra empresa, não queria ter mudado, mudei de cidade, fui para outro corredor. Aí quando eu cheguei lá, o que aconteceu? O meu chefe era completamente, assumidamente gay. E aí ele veio falar para mim, pô, que legal, que agora você vai estar aqui, você vai cuidar, fui lá na Globocabo, NET Sorocaba. E aí ele veio falar, e ele vinha falar das coisas, eu falava assim, o que ele tá falando assim? Eu criei um outro personagem mais macho ainda, né? Do que o que eu achava que eu era anteriormente.
Aí eu criei um outro personagem para tentar minimizar e diminuir. E ele falando, eu falava, porra, por que esse cara tá falando isso comigo, né? Por que ele tá contando a história da vida dele? Eu lá quero saber disso. Eu tô aqui, mudei de cidade, mudei disso para poder me esconder. Enfim. E o Elvitor Pascoal, o nome dele, ele foi uma pessoa extremamente importante na minha vida. É um irmão, assim, um amigo maravilhoso que me ajudou muito a ver o mundo de uma outra forma. E uma coisa muito importante que eu acho que, assim, quando você tem o exemplo dentro de casa, faz toda a diferença para o caráter e para o que você é. Eu nunca tive problema nenhum com a minha mãe, que, enfim, eu lembro dela uma vez ter falado assim para uma tia. Alguém estava discutindo sobre a minha sexualidade, provavelmente, e eu escutei ela assim, meu filho pode ser o que for, mas ele é muito mais homem do que muitos homens que eu já conheci nessa vida. E isso, para mim, tem um valor imenso, porque você... Aí, isso é ótimo. Você vê que... por mais que fosse difícil para ela entender, conhecer, ou seja o que for, ela me mostrou que, assim, seja você. Não importa o que os outros vão falar. Isso é ótimo. E foi isso. Então, eu assim, tive essa mesma coisa em casa. E as pessoas hoje, os jovens, o que acontece? A taxa de assassinatos de jovens, homicídio, é altíssima. Porque as pessoas, quando se identificam, os pais, ao invés de apoiar, colocam para a rua. E essas pessoas vão para a rua ser o quê, gente? Fazer o quê? Sim, é muito complicado. É difícil, né? Porque quem mais deveria nos apoiar, quem é a nossa base, quem é a nossa família, é o primeiro a atirar a pedra, você já vai para a rua com a sensação que todos vão lhe atirar pedra, né? Porque você não tem aquela sensação de segurança. Que a própria família muito triste. O que é a inclusão? A inclusão são atitudes que a gente tem de receber o outro e a empatia que você dá em cada uma das formas. Se você não encontra isso em casa, imagina só, você está se conhecendo, você não sabe o que é aquilo, você não escolhe, não se trata de uma escolha, é uma orientação, ninguém resolve acordar um dia, oba, hoje eu vou ser gay, porque é legal. Não. Você é, né? Você é assim, é desta forma. Então, quando você identifica, isso já é um sofrimento, porque você tem que se aceitar, você tem que entender o que está acontecendo. Se você não encontra o apoio em casa, você se esconde da empresa, você já está se escondendo o tempo inteiro. É um mundo muito solitário, é um mundo muito vazio. Muitas vezes você fica assim completamente, isso, de certa forma, ele vem na sua carga emocional, na sua carga pessoal, e para se livrar disso, você leva um tempo. Sabe? Você tem que ter um trabalho diário de aceitação também. Não adianta falar que assim, não, tá tudo bem, eu sou assim, tá tudo... Não, gente. Quando alguém olha para você de estranho, com uma coisa do tipo, lá vem, te incomoda, te dói, sabe? Então, deixa a pessoa ser o que ela quiser ser. Por que olhar para uma pessoa e julgar? Por que a gente tem que julgar tudo? Sim. Para que a gente tem que julgar tudo? Acho que esse questionamento a gente tem que fazer como sociedade, né? Puxa, porque a gente não pergunta, você não chega assim, oi, prazer, eu sou o Zé e eu sou hétero. Por que eu tenho que chegar e falar, oi, eu sou o Ricardo, eu sou gay? Porra, não faz sentido para mim isso. Exatamente. Eu entendo por que as pessoas querem mais saber sobre a sexualidade do outro do que o caráter. Que diferença faz? Quem é que sai falando por aí sexo? Os cachorros que saem se cheirando, né? Só se for, porque assim, por que o ser humano precisa conversar sobre a sexualidade do outro? Para quê? É isso que a gente fica o tempo inteiro. E gera um incômodo tão grande, né? É muito louco, porque assim, essas pessoas que se incomodam, pode ter um casal hétero se agarrando na rua e ninguém fala nada. Todo mundo passa batido. Aí se vê
2 homens de mão dada apenas. Meu Deus, olha lá que absurdo, que falta de vergonha na cara, que isso, que aquilo, que afronta. Por que incomoda tanto, né? Por que dói tanto? Assim, não tá te fazendo mal algum, não tá mexendo com você, não é com você, entendeu? A pessoa tá vivendo a vidinha dela, então, não sei por que tem tanta, incomoda tanto, sabe? Você É meio doido. isso muito claro, por exemplo. Você se incomoda com isso, mas você não se incomoda tanto com as crianças passando fome. Você se incomoda com 2 homens de mãos dadas, mas você não se incomoda com o feminicídio cada vez mais alto. Você se incomoda com isso, mas você não se incomoda com os idosos sendo tratados da forma que são. Você se incomoda com isso, mas você não se incomoda em criar a oportunidade de fazer a diferença para uma pessoa com deficiência, por exemplo. Aquilo que não é comum para mim, eu tendo a julgar como errado. Porque nós temos várias, né, vamos falar de 2 partes do cérebro. Eu criei uma metodologia que eu chamo dos 5 Cs para falar de diversidade. Eu falo que, assim, primeiro você tem que ter curiosidade, né? Você tem que ser curioso, por quê? Para estar aberto ao diferente, a novas ideias, experiências, e só assim você não vai ter uma narrativa única. Tenha curiosidade de conhecer. Então, quer conhecer mais sobre os grupos? Vá para o conhecimento. Você tem que entender, você tem que compreender para que você possa mudar os seus vieses, porque a gente carrega um monte de vieses inconscientes. E aí depois você tem o outro C, que é o de colaboração, que é para, imagina, para gerar os melhores resultados, você tem que colaborar. Não adianta só, tive a curiosidade, peguei o conhecimento e não faço nada. Você tem que fazer. Você tem que ter a praticar para você poder conquistar mais. E tem que ter o comprometimento para seguir com disciplina e manter o curso. Porque, assim, durante todo o processo, com certeza vai ter um monte de adversidade no percurso. Porque você começa a falar de movimentos e pessoas, por que você está falando disso? Por que você está se envolvendo com isso? Por que você é um aliado do grupo de LGBTI+ da tua empresa? Por que você é um aliado de grupo de mulheres? Está querendo pegar. Então você tem que ter, estar preparado para toda essa diversidade que você vai enfrentar. E o último C é o de coragem, né, para que a gente possa falar abertamente sobre todas as diferenças e que a gente possa ter coragem para se posicionar. Coragem para quando você está vendo um grupo de amigos sem a maldade ou com maldade sendo machista, você se posicionar e falar, porra, você acha legal isso? Se fosse tua filha, como você ia se sentir se estivesse aqui nesse grupo, todo mundo mexendo e a tua filha passando? Vamos cair na consciência? Vamos trazer o tema para isso? Então você tem que ter coragem para fazer algumas coisas, né? Exatamente. É tanta coisa para falar que eu vou misturando tudo, né? Você me perguntou Mas, como fazer. ô Ricardo, já que você falou sobre coragem, no momento atual, principalmente em que estamos vivendo, coragem é o que mais precisamos ter nos últimos, né, acontecimentos aqui no nosso país. Muita coragem, porque olha, cada absurdo que a gente vê, cada coisa que você fica assim, meu Deus, já não basta a pandemia, e ainda tem esses extras desnecessários, e aí você tem que ter coragem para poder se manter firme e não cair, e nem fazer um absurdo, né? Também, porque dá vontade de fazer umas loucuras. Você tem que ter um propósito, né? Tem que estar claro para você, poxa, o que você quer fazer? Você quer ser mais um? Você quer passar nessa vida? Sabe quando você vai deitar à noite e fala assim, o que eu fiz hoje? O que valeu muito a pena? Legal, trabalhar, lindo, adoro. Mas enquanto eu trabalho, eu posso mudar a vida de alguém. Eu fiz isso, eu tive oportunidade, eu tentei. Eu lembro de alguma cena, porque a gente vê cenas absurdas todos os dias em vários lugares. Eu consegui me posicionar? Eu consegui falar com a minha equipe abertamente sobre algum tema?
poxa, o feminicídio está aumentando tanto, será que eu posso conversar com a minha equipe, que é colocar as mulheres aqui, falar o que vocês pensam sobre isso, o que a gente pode fazer, como a gente pode abordar o tema, ou seja, em conversas informais a gente pode trazer muito conteúdo e muita informação para todo mundo. Exatamente. Até porque, neste momento, a maioria das pessoas não está bem, né? Essa é a realidade. A gente finge que está tudo bem, mas não está. Não está tudo bem, né? Não à toa a doença... Deixou a gente está todo falando mundo muito doido. de saúde mental, né? A gente está falando em saúde mental o tempo inteiro. Exatamente. Então, talvez, de repente, né, nas empresas, fazer isso que você está falando, levantar alguns questionamentos, fazer algumas rodas de conversa e debater alguns temas, seria realmente uma saída para muitas pessoas, né? Porque o falar é algo muito importante, tem um poder imenso, até uma questão mesmo de saúde, né, Ricardo? Quando a gente não consegue ser, quando a gente não consegue ser nós mesmos, como você bem sabe, que a gente precisa, né, se conter, porque as pessoas nos elogiam, nos poldando, isso realmente nos afeta. Então, de repente, o poder da fala, de nos expressar, de falar quem realmente nós somos e o que desejamos e o que estamos passando, isso com certeza ajuda demais, até na produtividade dentro da empresa, né? Muito. E aí, assim, para concluir, porque você viu que já passou 1 hora, né? Meu Deus, a gente falou demais. A gente fala muito. Para uma empresa, assim, para poder falar de diversidade, primeiro, ela tem que ter isso no seu DNA, isso tem que ser real, tem que ser genuíno, senão as pessoas vão saber. Então tem que vir de cima para baixo. Não adianta só o grupo querer fazer, tem que vir de cima para baixo, tem que ser exemplo. Aí tem que fazer desenvolvimento, você tem que falar sobre sensibilização, rever as suas políticas, a forma com que você aborda, a sua comunicação, e aí sim você traz palestras de conscientização sobre dados, sobre números, você traz palestras sobre viés inconsciente, aí você vem para, poxa, qual é a minha equipe, como é a minha equipe, aí você faz o censo para identificar a sua equipe, aí você tem várias oportunidades de ser, que a gente chama de signatários, assinar acordos com grandes organizações que nos ajudam a saber qual caminho ganhar para que a gente possa ter mais força e ganhe com a experiência de quem está no mercado há muito mais tempo. Aí a gente cria o que a gente chama de grupo de afinidades, são aquelas pessoas que falam, eu quero fazer parte do grupo de afinidades e quero conhecer mais sobre isso, quero fazer a diferença, quero participar desses grupos. E com esses grupos a gente começa a fazer as implementações, não são todas de uma vez, é gradual, passo a passo, um a um, para que a gente possa seguir conquistando e ganhando e superando aí a cada dia a adversidade que é viver num mundo cheio de preconceitos. Ótimo. Bom, Ricardo, para a gente fechar nossa live, né, que a gente falou um monte, foi uma delícia, que passou tão rápido que eu nem vi, né? Eu queria que você... que vai sair. Eita, eu queria que você só fechasse falando sobre equidade. Equidade é a forma justa que você vai adequar os seus processos, o seu trabalho, para que dê oportunidades iguais para todo mundo. Por quê? Pensa que nem todo mundo se formou na mesma faculdade. E muitas vezes a gente exclui isso. Ou as pessoas nem se formaram, ou não têm uma segunda língua. Então você tem que ter a equidade de saber que a gente tem que ter, de forma justa, proporcionar a oportunidade para quem não teve a mesma oportunidade que você. Para que a gente possa abrir as portas. E quando a gente fala de diversidade, então, para encerrar, a gente tem que saber o seguinte, não é sobre instrumentalizar as pessoas, não existe uma regra, é sobre humanizar as relações. É isso que a gente tem que pensar quando fala de diversidade. Ótimo. Muito obrigada, Ricardo, pela sua participação. Foi excelente, eu agradeço muitíssimo. A gente conversar sobre outros temas, tem muitos assuntos aí que a gente tem que papear, levar informação, levar conteúdo. Um grande beijo, Ricardo. Tchau, tchau. Muito obrigada, Ricardo. Obrigado pelo convite. Até a próxima. Afinal de contas, a Gessold não tem aí apenas a finalidade de vender equipamentos e serviços.
mas também trabalhamos aí com responsabilidade social. E o nosso interesse é levar informação aos nossos clientes, aos nossos fornecedores, aos nossos parceiros.